Olá a todos os irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Com muita alegria nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical, hoje dia 25 de julho de 2021, exatamente às 10 horas e 3 minutos. Que Deus esteja abençoando a todos os irmãos. Daqui a pouco vamos dar início aqui à exposição da palavra do Senhor. No capítulo 12 de Gênesis, hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre as promessas de Deus ao seu servo, pai da fé, Abraão. Sejam todos muito bem-vindos aí, irmãos. Olá, Valdir, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus ao irmão e toda a família. A Bela também está conosco. Não sei se o Osmar está aí junto, Bela, mas que Deus abençoe aos irmãos aí. Dona Nicinha também colocou um comentário aqui. Se tiver sem som, Dona Nicinha, por favor, coloca na linha do tempo aqui no Facebook que eu tento. Mas, assim, o início da transmissão, ele fica sem mesmo. Agora deve estar tudo bem. Bom, os nossos irmãos também, Antônio André e Neide chegando. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tá joia, irmãos. Então, vamos dar início ao nosso estudo. Lorival também chegando, nosso irmão, que Deus abençoe. Oi, Bela, obrigado. O Osmar está por aí também. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham agora e que acompanharão o estudo no decorrer da semana, os próximos dias. Lembrando, irmãos, que esse estudo ele é feito ao vivo agora. Então, quaisquer dúvidas, comentários que os irmãos queiram colocar, hoje a transmissão está sendo realizada apenas aqui no Facebook. Então, quaisquer dúvidas, comentários, observações que desejem fazer, fiquem à vontade para escreverem aí no Facebook e a gente tenta trazer aqui para o nosso estudo na palavra do Senhor. Então, vamos começar com uma oração, irmãos, e aí a gente já começa Gênesis capítulos 12, finalzinho do 12, início do 13. O Senhor tem lições valiosas, preciosas para as nossas almas, e nós vamos invocar a face do Senhor, clamando a sua orientação e bênção nesse estudo. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, porque em mais essa manhã temos inteligência, temos saúde, e estamos priorizando, Senhor, colocar a Tua palavra nos nossos corações. O Teu Espírito, Senhor, que inspirou os Seus servos a escreverem essa palavra, essa Tua revelação, essa Tua vontade explícita na palavra, seja o mesmo Espírito a nos conduzir, Senhor. Aplica aos nossos corações a nossa oração humilde, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, não apenas conhecimento, mas dá-nos amor por Tua palavra, por ouvir a Tua palavra, e dá-nos também, Senhor, vontade de aplicá-la, de ser realidade nas nossas vidas, que o nosso testemunho seja de amor e louvor ao Teu nome, Senhor. Guarda os nossos corações, as nossas mentes, os irmãos que estão aqui agora, aqueles que assistirão posteriormente, a Tua graça igualmente os ilumine, os oriente, para que as vidas sejam transformadas, para que haja arrependimento, haja confissão de pecados, haja fome e sede de justiça, haja fome e sede de viver para a Tua glória. É o que te pedimos já agradecidos, Pai, porque fazemos essa oração no nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Então, vamos lá. O pastor também chegou aqui no Facebook. Seja bem-vindo, pastor. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou compartilhar a tela e a gente já dá início ao nosso estudo. Vamos ver o que os nossos irmãos
Abrão e Ló fizeram. Tá aí, irmãos, a nossa chamada para o estudo bíblico hoje, final do capítulo 12 de Gênesis, início do capítulo 13 de Gênesis, vai nos falar sobre o tema A Fé que não vacila diante das escolhas da vida. Nós um dia, glórias a Deus por isso, fomos chamados para, assim como Abraão, peregrinarmos na terra das promessas, né, irmãos? Nós caminhamos para a pátria celestial, a Jerusalém que descerá do céu. Nós caminhamos para a vida eterna, em que o Senhor Jesus um dia haverá de nos revestir dessa eternidade. Só que nós passamos por momentos de dificuldades, né, irmãos? Seja na família, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja na saúde. A gente vai ver hoje, irmãos, que mesmo esses amados irmãos, Abraão, o pai da fé, como diz a Escritura, e Ló, o justo, como o apóstolo Pedro se referiu a ele no Novo Testamento, mesmo esses nossos amados irmãos enfrentaram momentos de dificuldade nesse chamado de fé que Deus fez a eles e que nós estamos estudando. E nós vamos ver quais foram as escolhas, quais foram as decisões e as implicações. E nós vamos tirar algumas lições desses textos e aplicá-los nas nossas vidas. Quais são as decisões que precisamos tomar? E de que forma que Deus nos orienta para que a nossa fé não vacile, no nome de Jesus. Esse gráfico, irmãos, ele mostra o que nós estudamos no domingo passado. Abraão era idólatra. Abraão adorava ali em Ur dos Caldeus, no sul da Babilônia, ele adorava a deusa da lua. Ele vivia junto com o seu pai e com a sua família. Uma vida comum em cidade grande, mas era uma vida completamente afastada da vontade do Senhor. Ele era idólatra, ele era pagão. Os estudiosos comentam que, muito possivelmente, Abraão era astrólogo. E um dia, irmãos, a graça de Deus, a soberana escolha de Deus, fez com que ele fosse até o sul da Mesopotâmia, ali na Babilônia, e chamasse Abraão, e revelasse a Abraão a sua vontade. Abraão, sai do meio da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra onde você vai ser próspero, onde você vai ser uma bênção. Abraão sai junto com o seu pai, junto com o seu sobrinho Ló, e ele vai em Harã, aqui no norte da Babilônia. Ali o seu pai morre, e ele sai junto com o seu sobrinho Ló, junto com a sua esposa Sarai, e junto com todos os seus servos, os pastores que cuidavam dos rebanhos. Mais uma vez, Abraão recebe a chamada de Deus e ele sai em direção a essa terra prometida, Canaã, assim como Abraão um dia foi chamado a sair da sua vida de pecado, de idolatria. Um dia nós também fomos chamados, e assim como Abraão peregrinou por toda essa terra, a terra da promessa que Deus prometeu dar a ele e aos seus descendentes, assim também somos nós, né, irmãos? Saímos da nossa vida distante de Deus, nossa vida imersa em pecado. A Bíblia fala que Deus um dia nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, o evangelho do Senhor Jesus. Abraão e Ló, seu sobrinho, e todos os seus criados, todos aqueles que habitavam com eles, saíram em direção a essa terra prometida. E a gente viu, né, irmãos, que por onde Abraão passou nessa terra prometida, ele ergueu altares, e ali naqueles altares
ele ofereceu cultos de louvor e adoração a Deus, entregando a Deus, através dos seus animais, daquilo que o Senhor pôs à mão dele e o fez prosperar. Abraão ofereceu naqueles altares holocaustos, sacrifícios de animais a Deus, oferecendo a Deus aquilo que de melhor Deus colocou na mão dele. E a gente viu também que nesses cultos de louvor e adoração nessa terra, a terra de Canaã, habitada por povos estranhos que igualmente não serviam a Deus, ali Abraão deu o seu testemunho de fé. Então a gente viu isso no domingo passado. Abraão, quando ele saiu ali da terra dele e foi peregrinar pela Palestina, Deus orientou ele a percorrer toda a terra. E ele andou nessa terra como peregrino. E Abraão, junto com a riqueza que Deus já lhe houvera dado, ele e o seu sobrinho Ló tinham os seus camelos, tinham os seus gados, as suas ovelhas, e eles eram numerosos. Os estudiosos falam em torno de 300 a 400 pessoas. Então, eles foram pelo deserto, armando as suas tendas e percorrendo todo esse território da terra prometida, em que Deus disse a Abraão, por algumas vezes: Abraão, essa terra será tua e dos seus descendentes. Essa terra será da tua descendência. E a gente viu essa promessa se cumprindo ao longo de toda a história bíblica, e hoje ela se cumpre através de nós, a igreja, povo de Deus, reunidos em uma só fé, a partir de Jesus Cristo. E agora a gente vai dar início, irmãos, à continuidade do nosso estudo, Gênesis 12, a partir do versículo 10. Diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. 17. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Tá aí, irmãos. Esse é o nosso primeiro texto para reflexão, que é o final do capítulo 12 de Gênesis. Que Deus nos abençoe na exposição dessa palavra, para a glória dele e para a edificação da igreja do Senhor. Primeiro versículo, irmãos. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Irmãos, Abraão havia chegado na Palestina. Abraão havia chegado na terra das promessas. E Deus vem cumprindo a sua promessa para o seu servo Abraão, protegendo ele nessa terra onde já havia outros povos.
A gente não pode se esquecer, né, como vimos na imagem agora há pouco, Abraão, seu sobrinho, sua esposa Sarai e todos os seus servos, os criados que cuidavam dos seus rebanhos, dos seus camelos, as suas tendas. Então, era um número considerável de pessoas. Por mais que ali no Antigo Oriente a hospitalidade fosse algo conhecido, os arqueólogos inclusive falam disso, que a hospitalidade era conhecida dos povos daquela época, com os nômades, com as tribos que caminhavam pelos desertos. Abraão ali como chefe, como líder dessa tribo, desse clã, peregrinando ali pelo deserto e habitando aquelas terras, mesmo sendo comum a prática da hospitalidade ali no Antigo Oriente Próximo, aquela terra era habitada, e era habitada por homens cruéis, violentos, descendentes de um dos filhos de Noé, o Cã, que estavam completamente afastados do Deus de Israel, estavam completamente afastados do Deus da aliança, o Deus da aliança com Adão, Deus que depois fez aliança com Noé, livrando ele e a família dele ali das águas do dilúvio. Aqueles descendentes que estavam na Palestina, nós estudamos isso domingos anteriores, eles eram descendentes de Cã, os mesmos que incitaram os povos a construírem a Torre de Babel, os mesmos que decidiram viver completamente afastados da vontade de Deus. E eles eram homens terríveis, eles eram homens cruéis, idólatras, pagãos, não tinham nenhum compromisso com a palavra de Deus. Não serviam ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E a gente há de compreender com um pouco de boa vontade que ali, diante da riqueza de Abraão e diante daquelas pessoas que estavam chegando na terra, poderia haver inveja, poderia haver roubos, poderia haver ataques violentos contra a caravana ali de Abraão, mas Deus vinha protegendo, Deus vinha inclusive permitindo que Abraão, por onde passasse, como por exemplo, domingo passado a gente viu que em Siquém, ali no norte da Palestina, a primeira cidade da terra prometida em que Abraão chegou, Gênesis 12 fala que Abraão ali construiu um altar, e ali ele adorou ao Senhor, o Deus Altíssimo. Ali ele deu testemunho àqueles povos pagãos que estavam naquela terra, de que ele servia ao Deus Criador dos céus e da terra. Então Deus vinha cumprindo as promessas de proteção que ele havia dado a Abraão muito tempo antes, quando Abraão saiu de Ur, lá no hoje Iraque, lá na Mesopotâmia, e Abraão saiu em direção às promessas de Deus. E Deus vinha cumprindo. Deus é fiel, Deus é justo, irmãos, e ele vem cumprindo as promessas para Abraão. E aqui, irmãos, no versículo 10, a gente vê uma situação difícil. Abraão na terra prometida, peregrinando e erguendo altares ao Senhor, cumprindo a ordem do Senhor, Abraão, de repente, se depara com uma encruzilhada na vida. Abraão se depara com uma dificuldade, que é essa aqui no versículo 10. Havia fome naquela terra. Ô, irmãos, quantas vezes, né, irmãos? A gente está no território das promessas. A gente tem se esforçado para ouvir e cumprir a palavra de Deus. A gente tem observado uma vida de oração, de jejum, de busca da face do Senhor. Mas, ó irmãos, nós também estamos sujeitos e somos confrontados com as dificuldades. E aqui a gente vê esse homem, que o Novo Testamento se refere a ele como pai da fé, esse homem enfrentando ali com o seu gado, com os seus camelos, com os seus criados e as famílias, possivelmente os filhos, as crianças dos seus criados, enfrentando esse período de fome. Oh, irmãos, o que a gente faz no momento da dificuldade? Mas, Fernando, a nossa fé, ela pode ser assim provada? Pode, irmãos. Essa é uma lição que a gente traz desse estudo de hoje. Deus um dia nos chama, a palavra de Deus vem ao nosso coração e desperta a fé.
Assim como Abraão largou os seus deuses estranhos na Mesopotâmia, e um dia, ao ouvir a voz de Deus, a fé no Senhor Altíssimo brotou no coração dele, mesma coisa é conosco. Nós um dia fomos chamados, tenho certeza que os irmãos podem trazer à memória o dia em que Deus tocou no coração, o dia em que Deus despertou a nossa atenção para as coisas de Deus. Isso aconteceu com cada um de nós, acontece com cada pessoa. Um dia Deus nos chamou, a palavra dele tocou o nosso coração e despertou a fé. Depois Deus operou no nosso coração o desejo de obedecer, de colocar em prática a palavra dele. O terceiro estágio, irmãos, por cumprirmos a palavra de Deus, por nos esforçarmos em estarmos na palavra e na presença de Deus, Deus nos abençoa com sua maravilhosa graça, com paz, muitas vezes com prosperidade, com cura nas nossas enfermidades, com bênçãos materiais, e Deus começa a nos abençoar. O quarto estágio, irmãos, que é o mais importante estágio na nossa peregrinação junto com o Senhor Deus, é a prova da fé. E aqui a gente vê Deus colocando diante do seu servo Abrão uma prova de fé. Diante da fome, o que Abrão faz? Deus havia dado uma ordem, uma direção explícita para Abrão. Peregrina na terra da promessa que darei a você e a sua descendência. Essa era a palavra do Senhor para Abrão. Mas ele estava diante da fome. Será que o Deus da providência, que o vinha guardando desde o sul da Mesopotâmia, não seria capaz de resolver a provisão do sustento para Abraão e todos aqueles que estavam com ele, os seus animais? Essa é a pergunta que Abraão deve ter se confrontado, irmãos, nesse período. Mas Abraão diz aqui o versículo 10, que ele sai da promessa, irmãos, e ele vai ao Egito. O Egito devia ali, naquela época, ter alimentos. Egito ali já dominava as técnicas de irrigação, de fazer canais a partir do Rio Nilo e irrigar as plantações ali no vale do Rio Nilo. E Abraão, estando ali no sul da Palestina, ele vai ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ô, irmãos, como é difícil, né, irmãos, passar por dificuldades. A gente vai ver as consequências dessa decisão de Abraão, que diante da dificuldade, decide sair da promessa de Deus e tentar resolver por conta própria. Versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, Abraão diz à sua esposa, e o texto é bem claro, versículo 11, disse a Sarai, sua mulher, ora bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã. Ô, irmãos, coisa triste, irmãos. Trago até um versículo, Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. O salmista aqui nesse versículo, irmãos, retrata o perigo do pecado, irmãos. O erro, quando a gente sai da promessa de Deus e peca, atenta quanto à palavra, quanto à vontade de Deus. Abraão tinha uma direção clara de Deus, mas ele decide voluntariamente desobedecer à orientação de Deus. E esse texto que o salmista traz é um abismo chama outro abismo. Quando a gente sai das promessas, irmãos, quando a gente sai da revelação de Deus, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, ou seja, um pecado chama outro pecado. A melhor coisa que a gente pode fazer, irmãos, a orientação que a palavra de Deus nos traz, pecou, vá até a presença de Deus, se arrependa, porque a palavra diz que o diabo anda ao derredor,
buscando a quem possa tragar a fé. Irmãos, a gente nunca deve sair do território das promessas de Deus. Por maior que seja a dificuldade, como esse caso aqui de Abraão, o pai da fé decide por um momento, diante de uma extrema dificuldade, abandonar a promessa de Deus. E ele vai ao Egito contra a orientação de Deus. E no caminho do Egito, o temor do que poderia lhes acontecer faz com que ele faça um esquema. Qual é o esquema? É o esquema do engano, é o esquema da mentira, é o esquema do testemunho falso, do falso testemunho. Ali ele propõe para sua esposa Sarai: diga aos egípcios que és minha irmã. Irmãos, vale, irmãos, né? Diante de uma situação financeira difícil, perda de emprego, aparece uma outra oferta de emprego, mas que o seu testemunho ficará comprometido com práticas que não condizem com a vontade do Senhor. Qual é o preço da nossa alma, irmãos? Qual é o preço da paz que a nossa consciência pode sentir por estar na vontade de Deus? Assim como Abraão, nós somos peregrinos, peregrinos rumo a Jerusalém celestial, rumo à nossa pátria celestial, revestido da eternidade, quando o Senhor Jesus voltar ou vier nos buscar, se partirmos daqui dessa terra antes do Senhor Jesus voltar. Aqui, irmãos, o pai da fé cede à tentação de sair das promessas de Deus. E um abismo chama outro abismo. A gente vai ver o que vai acontecer, irmãos. Do ponto de vista humano, o raciocínio de Abraão faz todo sentido. E aqui eu preciso fazer algumas observações para a gente entender esse raciocínio que Abraão ali colocou nesses versículos de 11 a 13 que Moisés nos traz. Sarai, a sua esposa, devia ter em torno de 65 anos de idade. Naquela época, as pessoas viviam tranquilamente mais de 100 anos de idade. Sarai era estéril, não havia passado pelas dores de parto. A gente sabe o quanto. Inclusive, foi uma das sentenças que Deus deu para Eva, né? Com dores de parto trará à luz os seus filhos. A gente sabe o sofrimento da mulher no parto. Sarai, não tendo filhos, não tendo passado por essas dores, e com 65 anos de idade, deveria ser muito formosa realmente. Um outro detalhe, irmãos, naquela época, as mulheres não eram obrigadas a usarem os véus. Diz a história e a arqueologia que depois da invasão e da extensão do Império Persa, dos hoje iranianos, é que ali na cultura do Antigo Oriente Próximo as mulheres passaram a usar véu. Então Sarai devia ser muito bonita. E ao entrar no Egito, eles estariam sujeitos aos olhos daqueles homens ali no Egito, também descendentes de Cã, também descendentes desse filho de Noé, completamente afastado da vontade de Deus e que habitou ali o norte da África. A gente precisa compreender a cultura dos povos no período bíblico para entender as aplicações da palavra. E era costume ali, nos povos do Antigo Oriente Próximo, os faraós, os reis ali do Egito e os reis das nações que ali existiam, eles possuíam os haréns. Os haréns eram os locais onde os soberanos mantinham as mulheres para o seu prazer, para a sua luxúria. E ali, ao entrarem no Egito, Abraão demonstra aqui nesses versículos o temor pela vida dele, né? A gente fica até pensando, né, irmãos? O nosso amado irmão Abraão, será que ele está sendo egoísta aqui, irmãos? É a mulher dele e me matarão. Sarai, minta.
minta que você é a minha irmã, porque ao falar que você é minha irmã, e nós sabendo que os egípcios olharão para você e procurarão me agradar por eu ser sua irmã, então façamos esse esquema, tracemos essa mentira. Então esse é o contexto, irmãos, ali da entrada. Abraão, prestes a entrar junto com todos os seus que com ele caminhavam, propõe a Sarai uma mentira. E Sarai consente. A gente não vê aqui a palavra de Deus dizendo que Sarai questiona. A Sarai simplesmente consente e assim eles entram no Egito. A gente precisa lembrar aqui também, irmãos, que Sarai e Abraão, ambos eram filhos de Tera. Tera, pai de Abraão e pai de Sarai. A Bíblia nos revela em Gênesis capítulo 20 que Sarai era meia-irmã de Abraão. Era irmã por parte de pai. Então a gente lê esse texto e se lembra desse fato e fica se questionando, né, irmãos? Será que foi uma mentira? Será que foi uma meia mentira? Ô, irmãos, Deus não é homem. A palavra de Deus deixa claro que a nossa palavra precisa ser diante das situações sim, sim, não, não. A gente não pode incorrer em meias verdades. A gente, quando instado, quando perguntado, não deve omitir aquilo que a palavra de Deus declara. Então, aqui, por mais que o pai da fé, o nosso amado irmão Abraão, pudesse ter o álibi de que, de fato, Sarai era meia-irmã dele, olha o que está escrito no versículo 11, irmãos. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Sarai era mulher, era esposa de Abraão. Ao fazer esse esquema da mentira, ele enganou o Faraó e enganou aqueles que estavam no Egito, comprometendo todo o testemunho dele, irmãos. Aqui é onde está o risco da omissão. Aqui é onde está o risco da meia-verdade. Nós fomos chamados a esse mundo, nós e o pai da fé, Abraão, para sermos bênção na vida das pessoas. A gente nunca pode esquecer de que das 7 promessas que Deus fez para Abraão, quando tirou lá da terra de Ur dos Caldeus, foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, ele não poderia, de forma alguma, levantar falso testemunho dele próprio e da sua esposa diante de Abraão, diante dos egípcios. Como é profundo, irmãos, essa consideração do nosso testemunho, irmãos. Esse texto nos traz de forma muito clara como o pai da fé agiu comprometendo o testemunho dele, e agora a gente vai ver as implicações disso. E o quanto que isso vale para a gente. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que os nossos vizinhos falam de nós? O que os nossos pais, o que os nossos filhos, o que os nossos colegas de trabalho, o que os motoristas de Uber falam do nosso testemunho quando estamos lá dentro do carro indo para algum lugar? O nosso testemunho é muito importante, irmãos, porque nós somos herdeiros das promessas de Abraão, e não só das promessas de bênçãos materiais, como Deus fez Abraão prosperar, mas também herdeiro das promessas espirituais. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós precisamos cuidar dos nossos testemunhos. Prosseguindo, irmãos. Versículo 14. Abraão entra no Egito, junto com a sua esposa. E junto com todos os que estavam com ele, Ló, os criados, os rebanhos, os camelos, Abraão entra, né? É isso que o texto deixa claro aqui. Irmãos, parece que acontece exatamente o que Abraão previu. Os príncipes ali do faraó
viram que Sarai era muito bonita. O versículo 14, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Essa palavra mulher mostra pejorativamente, irmãos, que as mulheres eram objetos de desejo, objetos da luxúria, de homens que, na linhagem de Adão, da semente da serpente, a gente sabe, né, irmãos, que nós vivemos desde o Jardim do Éden, com duas linhagens. A linhagem santa da mulher, resgatada através de 7 Enos, e chegando aqui depois de Noé, a partir de 100 chega Noé, chega Abrão, e tem a outra descendência, que é a descendência de Satanás, a descendência da serpente. E aqui a gente vê uma das manifestações de pecado dessa linhagem maldita da serpente, que vê a mulher como um instrumento de satisfação sexual, de luxúria, de satisfação de prazeres. Aqui a gente vê claramente a manifestação desse pecado. Viram os egípcios que a mulher, cadê o nome dela? Não precisa de nome, a mulher é simplesmente um objeto. Que a mulher era sobremaneira formosa. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e levam Sarai a Faraó. Oh, irmãos, que tristeza, né? Eu fico imaginando, irmãos, o Abraão pensando, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Peregrina por essa terra que darei a você e a sua descendência. O Ló era sobrinho, o Ló era parente, não era descendente. Então Abrão guardava no coração dele que Sarai, a sua esposa estéril, lhe daria um filho. E agora a gente vê esse plano da redenção de Deus comprometido. Por que comprometido? Porque a mulher dele, Sarai, vai para o harém de Faraó. Ô, irmão, será que Deus vai permitir que a mãe da nação de Israel fosse contaminada? Deus vai permitir que a mulher, que a esposa de Abraão, que a mãe de Isaque, fosse contaminada ali no harém de Faraó? Olha a implicação do pecado de Abrão quando ele decide sair da Palestina com fome e ir para o Egito. Versículo 16, irmãos. Versículo 16 diz que Faraó abençoou Abraão com riquezas. Olha lá. Faraó deu a Abrão bom tratamento, ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. A hipótese de Abraão se cumpriu. Faraó, a corte dele, ali no palácio, a fim de agradar a esse chefe de clã. A gente nunca pode esquecer que ali na cultura do Antigo Oriente Próximo, Abraão, com o seu povo ali, ele era visto como líder, ele era visto como um chefe de um povo. E aí o faraó, para agradar ao chefe desse povo, afinal de contas, ele era irmão dessa mulher linda que foi trazida para o meu harém, ele abençoa com prosperidade material, com bom tratamento. E Abraão é ainda mais enriquecido. Só que, irmãos, onde é que fica o plano da redenção de Deus? Onde é que fica o plano espiritual de ser tu uma bênção, Abraão? Olha só, irmão, será que vale trocar a segurança material? Será que vale ser bem tratado e ser próspero, comprometendo o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos? É isso que Abraão incorreu, é isso que Abraão fez, quando ele decide, na fome da Palestina, ir até o Egito. Terceira parte desse nosso estudo, irmãos. Versículo 17. Porém, o Senhor... irmãos, pela primeira vez nesse texto, entra o porém do Senhor.
entra o Senhor soberanamente intervindo na história da humanidade. Abraão, diante da fome da Palestina, não orou a Deus, ele não buscou a Deus. Abraão, diante dos temores do que lhes aconteceria no Egito, ele não orou a Deus, ele não buscou a presença de Deus. Aqui, irmãos, a gente vê que Deus é soberano e ele intervém. E ele intervém nessa história da queda, do pecado de Abraão, para preservar o plano de redenção dele. Irmãos, que tristeza ver o sofrimento do pai da fé, o sofrimento de Abraão aqui, como esses versículos nos revelam. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Esse versículo 17, irmãos, ele nos traz Deus intervindo aqui na história com punição a Faraó. E aqui, irmãos, a gente precisa entender algumas coisas. Quando o Faraó e a sua corte decide trazer Sarai para o seu harém particular, a gente precisa compreender, irmãos, que ele o fez, o Faraó o fez, porque ele estava sendo enganado. Né? A gente viu aqui que Abraão e Sarai e as pessoas que estavam com eles consentiram com a mentira de que Sarai fosse irmã de Faraó. E por que as coisas eram desse jeito? Porque, irmãos, mesmo Faraó, e mesmo ali na cultura do Antigo Oriente Próximo, o adultério era um pecado terrível. Faraó decide trazer Sarai para o seu harém diante da informação de que ela era livre e desimpedida, ela era solteira. Então, Faraó traz Sarai para o seu harém. Mas a consciência daquele povo ali no Egito, a consciência das pessoas que ali moravam, eles sabiam, eles tinham gravado no coração, não estava na Constituição, não estava na lei deles, mas havia gravado ali nos descendentes de Noé uma lei moral gravada na consciência e no coração, que o adultério era algo terrível. Então, Faraó traz Sarai enganado, é fato, mas diante de Deus, irmãos, diante do Deus que tudo sabe, diante do Deus que tudo conhece, diante do Deus que nem pensamento passa do conhecimento de Deus, irmãos, pecado é pecado. Então, ali, na sua luxúria do harém, Faraó, quando traz uma mulher casada para o seu harém, mesmo tendo sido enganado, Deus aplaca a sua ira diante de Faraó, derramando sobre ele, sobre a sua corte, grandes pragas. Olha o versículo 17. Por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, Deus entra com grande intervenção na história da humanidade, irmãos. E eu fico pensando, nós estamos há mais de um ano e quase um ano e meio nessa pandemia, irmãos. Quantas irmãs e quantos irmãos estão sendo provados na sua fé, com dificuldade na saúde, com dificuldade nos relacionamentos, com dificuldade financeira. E o que nós estamos fazendo, irmãos, diante da dificuldade? Estamos tirando férias da palavra de Deus? Não estamos mais indo aos cultos? Não estamos mais lendo a palavra? Não estamos mais nos importando com o testemunho? O que nós estamos fazendo, irmãos? Aqui a gente vê pagãos completamente desviados da palavra de Deus, mas Deus entra com sentença, Deus entra com juízo. E ali Deus aplaca a sua ira com grandes pragas. Eu fico pensando, irmãos, quais foram essas pragas? Qual foi o castigo e o juízo de Deus? E como é que Faraó entendeu? Porque o versículo 18 nos fala
Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: por que será que Faraó, ou como será que Faraó e a sua corte descobriram que aquelas pragas e aqueles castigos foi por conta de Sarai? São hipóteses que a gente pode levantar, irmãos. Uma das hipóteses que os estudiosos levantam, que eles colocam, é que Deus deve ter colocado ali na corte de Faraó doenças venéreas dos mais variados tipos. E Faraó deve ter sido revelado, deve ter chegado à conclusão de que tudo isso passou a acontecer por conta da recém-chegada de Sarai. E aí a Bíblia não nos fala, mas muito possivelmente ele deve ter chamado Sarai, e Sarai deve ter revelado para Faraó que ela era casada, que, enfim, ela não era irmã de Abraão, ela era esposa de Abraão. E ali Faraó, confrontado com a verdade, ele faz 3 perguntas, irmãos, que são as perguntas da vergonha, são as perguntas da humilhação, são as perguntas, irmãos, que nós, crentes no Senhor Jesus, que nós jamais deveríamos passar, que é o crente sendo confrontado e envergonhado pelo ímpio, pelo pagão. É quando o vizinho olha para nós, ou pensa em nós, e comenta e pensa que mau testemunho estamos dando. E é isso que a gente vê, irmãos. A vergonha que o pai da fé sente aqui. Deus usa o pagão, Deus usa o ímpio Faraó para repreender, para disciplinar Abrão, com essas 3 perguntas. Que é isso que me fizeste, Abrão? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Oh, irmãos, que tristeza, irmãos. Ter a nossa reputação manchada, ter o nosso testemunho cristão rasgado. É isso que a gente vê, irmãos. Deus não nos poupa. Quantos irmãos desviados, quantos irmãos sendo alvo de mau testemunho, quantos irmãos sendo motivo de queda de vizinhos, de familiares. Ô, irmãos, tem aplicações valiosas aqui para nós desse texto, para a gente ver daqui a pouco. Mas prosseguindo, agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, Faraó dá um chute em Abraão. Faraó expulsa Abraão ali do Egito. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então está aqui, irmãos. Está aqui o retrato da consequência de um pecado que chama outro pecado. Aqui está o retrato da consciência de quando a gente se afasta da palavra de Deus. Não existe nada pior, irmãos. Não existe nada pior do que ser alvo de terrível humilhação. O ímpio colocar o dedo no nosso rosto e dizer que nós somos mentirosos, que nós nos desviamos da palavra de Deus. Não existe nada pior. Sermos expulsos, sairmos completamente envergonhados. Dá para a gente pensar, irmãos, nessa situação? Aqui o Faraó dá ordens aos seus homens, aos seus generais, aos seus militares ali, para escoltarem Abraão. Eu fico imaginando, irmãos, a cena. Algumas hipóteses que podem ser levantadas. O texto nos permite levantar essas hipóteses. Faraó ali, acossado pelas pragas, decide oferecer proteção a Abraão para que Deus não venha com mais pragas sobre a terra deles. Abraão, protegido ali, escoltado por Faraó. Que vergonha, né, irmãos? Ao mesmo tempo que Faraó pode ter oferecido proteção para escapar de mais castigos de Deus, mas a gente vê o Abraão saindo ali envergonhado, escoltado por Faraó e os seus militares. Tem mais para a gente, irmãos. Gênesis capítulo 13, mais uma leitura para nós fazermos. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele,
Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui, irmãos, esse texto, a gente vê aqui a consequência, irmãos, da saída do Egito. O que aconteceu após serem expulsos do Egito? Abraão, e a palavra diz aqui nesse capítulo, todos aqueles que estavam com ele, inclusive Ló, os seus servos, os seus criados, os seus rebanhos, toda a comitiva de Abraão expulsa do Egito, volta para a Palestina, volta para a terra prometida. E quantas lições preciosas a gente tem aqui nesse texto, irmãos. Vamos lá, são 3 trechos aqui. Abraão sai do Egito e volta para o local de onde ele veio. Onde? No sul ali da Palestina, no deserto de Neguebe. Ele e todos que estavam com ele, inclusive Ló. Ló era parente de Abraão e podia ter ficado no Egito. Afinal, ele enriqueceu lá no Egito. Afinal, tinha coisas boas no Egito, mas não. Ló sai junto com Abraão e eles voltam para a Palestina. Versículo 2. Era Abraão muito rico. Ô, irmãos, essa expressão ela é cheia de significado. O versículo 2 termina: gado, prata e ouro. Os egípcios já dominavam a metalurgia. Os arqueólogos trazem que os egípcios foram um dos primeiros povos a fazer a purificação de metais. Então, os egípcios já dominavam a prata e o ouro. Então, a gente vê que ali na estada no Egito, Abraão foi ainda mais enriquecido, né? Uma das medidas de riqueza era um homem, para ser considerado rico, ele tem que ter pelo menos 100 camelos, ele tem que ter pelo menos 300 tendas, né, para demonstrar o poder de influência, quantas pessoas estavam sob o domínio, sob a liderança desse homem. E agora a gente vê que Abraão, além de tudo isso, agora tem prata e ouro. Então Abraão enriqueceu no Egito. E Abraão retorna junto com todas as suas riquezas, junto com todas as pessoas que estavam com ele, e ele vai até ao local que a Bíblia fala entre Betel e Ai, que era uma região ali no deserto do Neguebe, que é o primeiro lugar em que Abraão, ali no sul da Palestina, constrói um altar. E o versículo 4, irmãos, ele é muito bonito, porque ele termina dizendo que ali Abraão vai até o lugar do altar e ali, mais uma vez, ele faz um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Durante a sua estada no Egito, não teve culto.
Durante sua estada no Egito não teve louvor. Durante sua estada no Egito teve o contrário. Teve mau testemunho, teve vergonha pública, teve completa ruína do testemunho dele. Mas Deus é bondoso, né, irmãos? Como nosso Deus é misericordioso. Tem algumas pessoas com quem a gente conversa e falam: o Deus do Antigo Testamento é terrível, ele matava todo mundo, a gente não vê misericórdia. Como não vê, né, irmãos? Que riqueza esse texto de Gênesis, capítulo 13. Como Deus foi misericordioso para o seu servo infiel, Abraão, que caiu no pecado. Deus permite que Abraão saia com todos os seus ali da sua comitiva, com todos os seus bens. Abraão foi enriquecido e Abraão volta para o mesmo local e Deus permite que Abraão ali erga de novo o altar, invoque o nome do Senhor. Como esse Deus é bom, irmãos. E a gente vê, né, irmãos? Abraão aqui, eu trago comigo, Abraão devia estar com dois sentimentos: louvar a Deus pela misericórdia que permitiu que ele fosse trazido de volta para a Palestina, são e salvo, e inclusive enriquecido, a sua esposa preservada, porque Deus interviu, Deus não permitiu que ela fosse contaminada. E a gente também pode imaginar, irmãos, com um pouco de boa vontade, que Abraão, nesse culto, também teve uma atitude de contrição, de arrependimento, de clamar a misericórdia do Senhor, de louvar ao Senhor pelo perdão, de louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez. Que Deus maravilhoso e bom que a gente serve, irmãos. Próximo trecho, irmãos. O trecho da confusão da bênção. Esse texto ele pode ser lido como a confusão da bênção, e vamos entender esse texto. Esse texto nos diz, irmãos, que Ló, o sobrinho de Abraão, ele também enriqueceu muito. Ele tinha rebanhos, gado e tendas. A bênção que Deus deu a Abraão foi tão grande, irmãos, que essa bênção extravasou para o seu sobrinho, né? Como é uma bênção, irmãos, andar na família de Cristo, na família da fé, com pessoas que buscam a presença de Deus, com pessoas que se preocupam com o testemunho, porque Deus vem com bênçãos, e Deus abençoa as pessoas que estão à volta. E aqui a gente vê isso acontecendo com o sobrinho Ló. Versículo 6. E a terra não podia sustentá-los. Por quê? Porque eles eram muitos, eles tinham muitos bens, eles eram muito ricos. Versículo 7. Houve contenda, houve briga, houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Final do verso 7, irmãos, nos traz uma observação de que ali no sul da Palestina haviam outros povos, cananeus e os ferezeus ali nessa terra, ou seja, havia uma disputa, no bom sentido, vamos dizer assim, por duas coisas que eram essencialmente importantes: pasto para os animais se alimentarem e água, né? Então aquela terra já tinha os cananeus e os ferezeus, e agora Abrão e Ló, tendo sido multiplicada a riqueza deles, as tendas deles, é natural, irmãos, a gente pensar nessa discussão entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, né? Então era uma conjuntura social de dificuldade. E aqui, irmãos, a partir do versículo 8, a gente vê o nosso pai da fé completamente restaurado, irmãos. Olha o que ele diz. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores.
porque somos parentes chegados. Ô, irmãos, que coisa linda, né, irmãos? Quando um irmão vê, né, um foco de desentendimento, um foco de discussão, e não deixa o tempo passar, mas age. Olha o que Abraão faz, irmãos. Abraão toma a dianteira. Não haja contenda entre mim e ti. Abraão chama Ló. Abraão chama Ló e esclarece. Coloca em pratos limpos. Como é importante, irmãos. E é importante, irmãos, por causa do testemunho. Eu vou explicar. Abraão estava ali diante de povos estranhos, como nós hoje. Os nossos vizinhos não são cristãos. Muitos familiares e parentes também não são. O testemunho é importante. Então, Abraão vê ali a discussão entre os pastores, né, entre os funcionários, vamos assim dizer, né, os funcionários dele e os funcionários de Ló, e ele chega para resolver a situação. Não haja contenda entre nós. Afinal de contas, nós somos parentes chegados. Está tudo bem entre nós, não haja contenda por conta dos negócios, né? Aqui era uma questão de negócios, mas poderia ser qualquer outra. As situações que nós somos alvos de intrigas, às vezes é uma fofoca, né, irmãos? Às vezes um fazendo fofoca contra o outro, e aí a contenda, o motivo de contenda é fofoca, né? Por que a gente não pode pensar nas panelinhas? É a panelinha do fulano e a panelinha do ciclano. Como isso é feio, irmãos. E aqui a gente vê o líder, né? A palavra de Deus fala que Abraão era profeta. Abraão era o líder espiritual daqueles que iam com ele nessa comitiva. Como é bom, irmãos, que o líder esteja atento a isso, que ele perceba isso e que ele atue rapidamente. Abraão não permitiu que aquela incipiente contenda entre os pastores dele e de Ló provocasse uma racha entre eles e comprometesse o testemunho deles. E aí, irmãos, Abraão vai além. Além de ter atuado rápido, olha o que ele fala no versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Ô, irmãos, esse versículo ele é precioso. Deus prometeu toda aquela terra para Abraão. Abraão, num sinal de completa fé de que Deus deu a ele, já tinha dado a ele toda a terra, ele toma uma atitude de confiança irrestrita em Deus. Ele fala para Ló, Ló, olha para toda a terra, Ló. Está vendo toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló, olha para toda a terra, Ló. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o outro, eu vou para aquele. Por que Abraão fez isso, irmãos? E esse versículo nos faz pensar, irmãos, em duas coisas, pelo menos. Duas coisas, pelo menos. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, se nós somos crentes na promessa de vida eterna, não existem, irmãos, bens materiais que possam nos tirar a paz do coração. É isso que Abraão demonstra. Tudo isso Deus já prometeu me dar. Então, Ló, vamos fazer o seguinte, Ló. Olha para toda a terra, Ló, e pega aquela que você quiser, Ló. Ou seja, para preservar a paz no coração dele, Abraão, para preservar a paz no relacionamento dele com o sobrinho dele, no testemunho deles diante daqueles povos, Abraão demonstra completo desprendimento de tudo aquilo que Deus já havia lhe dado. Irmãos, como é triste, irmãos, a gente vê irmãos brigando por coisas que Deus nos dá. Nós estamos estudando às quartas-feiras a carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos brigando por causa dos dons, um se achando mais importante que o outro.
A gente vê dentro da igreja, irmãos, uns brigando com os outros, não querendo compartilhar a liderança, não querendo chamar os irmãos para ajudar, se achando donos das coisas. Ô, irmãos, coisa triste, irmãos. Aqui a gente vê o pai da fé completamente desprendido daquilo que Deus havia prometido a ele. Ló, não percamos a paz, a comunhão que a gente precisa ter e o testemunho que a gente precisa dar está muito acima de tudo aquilo que nós possuímos. Então escolhe, Ló. Segunda lição que a gente tem aqui, irmãos, é a generosidade. Abraão tinha, do ponto de vista hierárquico, a escolha primeira era dele. Hierarquicamente era ele que tinha que fazer a primeira escolha. Mas ele abre mão. Ele fala para o sobrinho, Ló, está aí toda a terra, escolhe. Escolhe o que você quiser. Então Abraão, irmãos, cedeu a autoridade da escolha que era primeira dele. Irmãos, como é importante manter a paz com Deus, né? Quantas propostas nos fazem, quantas decisões precisamos tomar, e muitas vezes nós acabamos entrando em confusões, porque nós não refletimos que nós fomos chamados para Jerusalém celestial, nós fomos chamados para a vida eterna com Deus, nós temos um Deus que habita no céu e que é dono de todo ouro e de toda prata, e Ele é poderoso para cuidar de nós. Não percamos a nossa paz, não demos um passo além das promessas de Deus. Que lindo ver o pai da fé agindo dessa forma. E o nosso último texto, irmãos, hoje, a escolha, a decisão de Ló. E que triste, né, irmãos? A gente já leu esse texto. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Opa! Ló e Abraão estavam ali numa região montanhosa, alta. Eles conseguiam ver toda a campina do Jordão, ou seja, toda a região irrigada pelo Rio Jordão. Conseguia ver a região montanhosa que havia no entorno. Então Ló levanta os olhos e verifica toda a terra que estava diante dele. O Ló poderia ter falado, não, meu tio, essa decisão é tua, decide tu primeiro. E onde o Senhor decidir ir, eu vou para outro canto. Mas não. Ló foi precipitado, né, irmãos? Ló, a segunda carta do apóstolo Pedro, fala, o justo Ló. Ló era um homem crente, temente a Deus, andava com o seu tio, Abraão, o pai da fé, mas ele também vacila, né, irmãos? Ele também cai nas tentações da prosperidade material, das bênçãos materiais. Ló, infelizmente, demonstra aqui a queda de um coração que, diante das oportunidades da vida, não coloca o seu pensamento e não leva a sua oração diante de Deus. Olha só o que diz esse texto, irmãos. Ló levanta os olhos e olha para onde? Opa! Toda a campina, toda a região irrigada, ó, o texto até diz que era toda bem regada. O parênteses aqui é importante. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas em Gênesis capítulo 19, Deus vai destruir completamente essas duas cidades por causa dos terríveis pecados que eles cometiam. Mas Ló olha para essas cidades, né? E ele olha e é atraído por essas cidades. Versículo 11 nos declara isso. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Ô, irmãos, que decisão triste Ló segue. Ele vai para a campina do Jordão.
Ele foi atraído por uma região rica, fértil. Afinal de contas, o problema todo foi causado por escassez de pasto e água. Do ponto de vista, de novo, né, irmãos? De novo, assim como a gente viu com Abraão, a gente vê com Ló. De novo, do ponto de vista lógico, faz todo sentido a decisão dele. Mas, irmãos, nós não fomos chamados para tomarmos decisões do ponto de vista lógico. Nós somos chamados para Jerusalém celestial. Nós somos chamados para sermos peregrinos. Nós somos chamados para dar bom testemunho da palavra do Senhor. Nós somos chamados para Jerusalém celestial. Nós somos chamados para uma terra que não é aqui. Nós não devemos tomar decisões atraídos, seja por qualquer que seja a bênção material. Olha o que acontece com Ló. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã. Abraão ficou na terra da promessa, e Ló nas cidades das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, Ló se separa do seu tio, e ele vai, quilômetro por quilômetro, peregrinando, armando as suas tendas com todos os seus gados, com todos as pessoas que iam com ele, né? Ele vai armando as suas tendas dia após dia, e terrivelmente, irmãos, né? Nós que já conhecemos um pouco mais da palavra, e a gente vai ver já no capítulo 14 e no versículo 19, Ló vai para dentro de Sodoma. No capítulo 14, a gente vê Ló sendo preso devido a uma guerra entre os reis das cidades onde ele foi habitar, aqui na região de Sodoma. E no capítulo 19, a gente vê Ló perdendo absolutamente tudo. Só saem ele e as duas filhas. Por quê? Por causa dessa decisão, cujos parâmetros, cujos critérios foram humanos, foram mundanos, não foi pela fé. Olha o que diz o versículo 13, para a gente terminar, irmãos. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Buscando a interpretação desse versículo, irmãos, estudando um pouquinho, esse versículo, ele nos reforça, ele nos traz a intensificação de que os pecados que eram cometidos naquela cidade de Sodoma deviam ser conhecidos de todos os que habitavam ali naquela região da Palestina. Ou seja, quando Ló olha para as campinas do Jordão e decide ir na direção de Sodoma, ele devia saber que ali eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 19 nos retrata qual era o grande pecado dessas pessoas, era a prática do homossexualismo. A gente vai estudar isso depois. Então, ali era conhecida a fama dos moradores de Sodoma, maus e grandes pecadores. Ô, irmãos, seja qual for a oferta que for feita para o povo de Deus, existe, acima de tudo, um compromisso de ficarmos firmes nas promessas do Senhor. Se você está sendo tentado, seja qual for a área da vida, pode ser familiar. Quantos, né, irmãos? O casamento está em crise. O casamento está em crise, a esposa, o esposo, e de repente aparece alguém, um intruso, com olhares, com tentações. Afinal de contas, nós estamos numa cultura, né? Ou afinal de contas, eu estou colocando entre aspas, nós estamos numa cultura onde separar e casar de novo é normal, então que problema tem isso? E a pessoa, ao invés de, o cônjuge, né? Ao invés de batalhar pelo casamento, ao invés de buscar a presença de Deus, não, sai. Muitas vezes, mesmo sem ter motivo, e quando eu falo isso, é diante de Deus, e a pessoa sai. Então, quantas são, irmãos, no trabalho, né? A pessoa está ganhando X e está ganhando na honestidade,
em paz de consciência, e alguém vem e oferece 3x, mas vai ter que subornar imposto, vai ter que omitir o pagamento de imposto, vai ter que mentir, vai ter que fazer negócio fraudulento. Ô, irmão, será que vale a pena trazer tentação diante da nossa vida espiritual? Qual é o valor da nossa alma, hein, irmãos? Aqui a gente vê Ló tomando a decisão de ir para a terra do pecado, vamos chamar assim. E o Ló pode ter ido até movido das melhores intenções. Tanto é que Deus foi misericordioso e libertou ele no episódio da destruição de Sodoma. Os anjos foram lá e resgataram ele e a família dele. Ele deve ter permanecido justo ali na terra de Sodoma, não ter incorrido na prática, como o texto de Gênesis nos mostra isso claramente. Eu não estou dizendo que Ló foi para Sodoma e virou pecador. Não, não, não. Absolutamente não. Mas o apóstolo Pedro fala que o justo Ló vivia angustiadamente ali na terra de Sodoma. Será que vale a pena, irmãos? É isso que esse texto nos traz para a reflexão. Algumas aplicações para nós encerrarmos o estudo hoje, irmãos. Nossa fé é provada para aprendermos a confiar. Irmãos, nós somos como Abraão, peregrinos nessa terra. Por onde quer que andemos, precisamos louvar e adorar ao nosso Deus. E isso faz parte da nossa jornada. Moisés estava querendo lembrar aos israelitas, prestes a entrar naquela terra, que naquela terra onde eles entrariam, eles também passariam por provações. A semelhança do pai deles, Abraão, eles seriam provados na fé. E isso vale para a gente também. Está difícil, irmãos, a caminhada? A vida está difícil? Não saia das promessas de Deus. Por quê? Porque a nossa fé que Deus nos deu, ela precisa ser provada. A Bíblia fala que a nossa fé é provada para ser aperfeiçoada. A gente caminha nessa terra como peregrinos na busca da estatura espiritual do Senhor Jesus. A gente precisa aprender a confiar em Deus e, para isso, a nossa fé é provada. Essa é uma importante lição para a gente, irmãos. O item 2, Deus não aprova esquemas, entre aspas, o esquemas. Ô, irmãos, se tiver que mentir, se tiver que entrar em julgo desigual, por exemplo, nos negócios, eu vou montar um negócio com o sócio que ele está na descendência da serpente, ele não está na palavra de Deus. Irmão, toma cuidado. Deus não aprova esquemas. Deus não... A palavra de Deus não muda, não muda. A gente vê ali aqueles egípcios, eles não serviam ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Mas mesmo eles reconheciam a questão da severidade do adultério. Deus não aprova esquemas. Se tiver que mentir, se tiver que enganar, se tiver que fraudar, se tiver que meter a mão em algo que é ilícito, pula fora, porque a promessa que você tem é muito maior do que qualquer ganho material que possa haver aqui. Item 3 é o que eu acabei de falar. Todos têm a lei de Deus gravada na consciência. Não existe o mito do selvagem que não conhece a lei de Deus. A lei de Deus não precisa estar escrita, as pessoas têm ela gravada no coração. A carta de Paulo aos Romanos, que todos se tornaram indesculpáveis. Irmãos, não se deixe enganar pela cultura promíscua, pela cultura flexibilizada em que tudo pode. Deus não é homem para que dele se escarneça. Item 4. Abraão, o pai da fé, caiu. Se levantou, mas caiu. Ô, irmãos, se o pai da fé é escolhido soberanamente para ser o pai das promessas de Deus, que chegam até nós hoje, a partir de Jesus, se o pai da fé caiu, irmãos, nós podemos cair. Não existe crente em condição madura e autossuficiente que não possa cair. Então, a gente precisa vigiar e orar.
Importante, irmãos, importante o dia a dia, a caminhada ao lado de Deus, vigiar e orar. A gente viu o sobrinho de Abraão, Ló, diante ali de todas aquelas terras. Ele foi para o lugar errado, ele não deveria ter ido para lá. Passou alguns anos, ele foi preso. Passaram mais alguns anos, tudo aquilo que ele tinha foi perdido, destruído, ele foi salvo pela mão de Deus que o resgatou. Ele não precisaria ter passado por tudo aquilo. Por quê? Porque diante da escolha, diante da decisão da vida, ele não vigiou e não orou. A fé dele vacilou. Para a fé não vacilar, irmãos, tem que vigiar e tem que orar. Por último, irmãos, tem uma palavra aqui para aqueles que estão desviados, aqueles que se desviaram das promessas do Senhor, entraram pelos caminhos do abismo que chama outro abismo. A fé esfriou, a consciência já não é mais ouvida, o Espírito Santo já não consegue mais ser ouvido dentro do coração. A gente vê como esse Deus é um Deus de misericórdia, né, irmãos? Deus foi lá e resgatou Abrão do Egito, tirou ele envergonhado, sim, mas o livrou com o seu grande poder. Ló, hoje a gente viu a queda de Ló, Ló escolhendo o caminho errado. A gente vai estudar e ver que Ló também será resgatado por causa da misericórdia. Então, irmão, se está afastado, seguiu o caminho errado, busque arrependimento. A voz do Espírito Santo que fala ao teu coração, confesse os seus pecados, leve todos eles ao altar do Senhor, clame por misericórdia, porque esse nosso Deus é amoroso, rico em misericórdia. Deus não lança fora quem contrito confessa os seus pecados e demonstra verdadeiro arrependimento. Não importa o quão fundo pode ter sido a escada do pecado e do esfriamento da fé que você tenha ido. Se hoje, como diz a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, se hoje bateres a porta do teu coração, abra a porta, deixa a voz do consciência falar, dobre o seu joelho, busque a Deus em sincero e verdadeiro arrependimento. Esse nosso Deus é de misericórdia, ele é perdoador, ele é rico em misericórdia, ele haverá de te dar uma segunda oportunidade de andar com ele, de cabeça erguida, levantando a cabeça, dando testemunho puro e santo. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Então, essas são as 3 lições que a gente traz. Se você está em pé, firme com Jesus, tome cuidado para não cair. O pai da fé caiu, você pode cair. Se você já caiu, se arrependa dos seus pecados, confesse-os. Deus é Deus de misericórdia, mas precisa confessar, precisa se arrepender. Enquanto a vida há tempo, há oportunidade. Então busque a Deus, mas não zombe, não escarneça da paciência do Senhor, porque Ele é justo e virá com grande justiça. E por último, irmãos, se está sendo tentado, seja nos negócios, seja na família, seja qual for a área da vida, irmãos, busque a Deus em oração, vigie, Deus haverá de dar o escape. Abraão não precisaria ter ido ao Egito, Ló não precisaria ter ido a Sodoma. Deus é o Deus de provisão, Deus é o Deus de providência, Ele haverá de providenciar o socorro necessário para a tua vida, no nome de Jesus. Que Deus, a quem cabe toda a honra e toda a glória, irmãos, aplique essa palavra nos nossos corações e nos abençoe para uma semana, para um caminhar de vitórias, crente nas suas promessas, jamais desviando das suas promessas, e sempre buscando a face do Senhor para darmos testemunho desse Deus maravilhoso a todos aqueles que nos cercam, vizinhos, conhecidos, familiares, no nome de Jesus, irmãos. Amém. Dá uma olhada aqui. Alguns comentários. Bom dia, irmãos, as bênçãos do Senhor, glórias a Deus. Um domingo abençoado. Amém, irmãos. Então, acho que os comentários aqui das participações dos irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Se puderem, irmãos, compartilhem
esse texto para que mais pessoas possam ter contato com a palavra do Senhor. Se gostou, compartilhe, para que a gente possa fazer a palavra do Senhor chegar ao maior número de pessoas, no nome de Jesus. Hoje, às 18h30, nosso culto de louvor e adoração, começando às 18h30, e todos os dias uma palavra pela manhã, em que o nosso pastor, o pastor Auri, traz uma meditação, café, pão e fé, todas as manhãs. É isso, irmãos. Terminando aqui, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é rica. Ah, Senhor, quantos ensinamentos. Nós somos privilegiados, Pai, por termos a tua palavra a nos dirigir, a nos orientar. A minha oração agora é que essa palavra seja aplicada a todos os corações, Senhor, que possamos não apenas ter conhecimento delas, mas que possamos também vivê-la, experimentá-la, para que nós andemos por esse mundo cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou, para termos uma vida justa, reta, apegada somente a Ti e a Tua palavra, que a qualquer sinal de deslize, Senhor, voltemos para Ti, que é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Assim seja, Senhor, com todos os irmãos, abençoa a vida de cada um desses irmãos que estão aqui, né, conosco hoje, aqueles que assistirão, sejam igualmente abençoados por Tua palavra. Nas nossas necessidades, Senhor, que são muitas, Senhor, enlutados, entristecidos, Senhor, necessitados muitas vezes do alimento, que o pão nosso de cada dia nunca nos falte, Senhor. Dá a cada irmão o desprendimento para ser generoso, como Abraão foi, e um ajudar os outros. Louvado seja o teu nome, Senhor. Guarda-nos na saúde, guarda-nos em todas as áreas da nossa vida, esse irmão, essa irmã, cujo casamento está fraco, Senhor, que está sendo tentado a pular fora. Ah, Senhor, que esse irmão se agarre em Ti, na Tua palavra, que seja resgatado por Teu amor, e que esse casamento prospere no nome de Jesus. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Pai. Oramos agradecidos, porque oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo a todos.